Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Nós vamos estar dando alguns minutinhos pela mudança de horário para dar, uma chance para o pessoal voltar ao relógio. Então, que nesse momento você possa estar usando para estar falando com o Senhor e convidando Ele para o seu culto nessa noite. We're going to be giving a little time for those that didn't adjust their clock yet so they can arrive. And in the meantime, we're going to pray and ask God to be in our presence at this time, in our service. Senhor, nós te convidamos, ó Deus, para estar em nosso meio nessa noite, Senhor. O que vamos fazer, ó Deus, aqui, ó Deus, era para o teu louvor e para a tua honra e glória, Senhor. Entregamos a ti o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, porque é do nosso coração. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
a Deus. Queridos, eu gostaria de, nesse instante, já que estão os irmãos ainda em pé, queria que a gente orasse, pode deixar assim, André, a luz, que a gente orasse por uma amiga muito querida minha, chamada Keila. Ela perdeu o bebê dela há poucos dias atrás. Eu falei com ela essa semana, e ela falou assim: pastor, mas está doendo tanto. Fiquei com ele 90 dias. Ele nasceu, 90 dias depois ele morreu. Ele nasceu com uma doença praticamente desconhecida pelos médicos, pelo menos no Brasil. E disseram que na Inglaterra teria talvez cura para o problema dela. E quando ela se preparava para ir para a Inglaterra, esse garoto faleceu. E desde então ela está sofrendo muito, mas sofrendo muito. E eu gostaria que esse momento nosso é dedicado para a oração, eu gostaria que a gente intercedesse. Você não conhece a Keila, mas você pode orar por ela. E se há alguém aqui no nosso meio que está precisando, está enfermo, está precisando de oração também, quiser vir à frente, pode vir. Você que nos acompanha via internet, não só por questão de enfermidade, ou um problema de difícil solução que você está passando, e você quer a oração da igreja, se você está aqui e quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você está nos acompanhando via internet, nesse instante, se sinta incluído nessa oração agora. Mas eu gostaria que você, no seu coração, estivesse clamando por essas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas devemos chorar com os que choram. Ela falou comigo assim: pastor, eu a convidei para vir passar uns dias aqui com a gente, e eu não, acho que por causa de ser muito amigo dela, e conversando e chorando também, ela disse: pastor, a gente encontra muita gente que quer fazer a gente parar de chorar nesse instante, conta piada, mas não é fácil encontrar gente que chora com a gente. E elas estão considerando a possibilidade de vir passar uns dias com a gente aqui nos Estados Unidos, e nesse meio tempo vamos estar intercedendo em favor dela. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos chegar à Tua presença, porque a Tua palavra nos fala que através de Jesus nós temos livre acesso à Tua presença. Nós não dependemos de outro intermediário, porque Jesus é esse nosso elo de ligação. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti para interceder em favor da vida da Keila, do seu esposo, dos seus pais, que ainda sofrem com a perda daquela criança, especialmente pelo fato deles terem visto tão de perto o sofrimento daquela criança. E nós suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, que és o Consolador por excelência, que Tu ministres consolo ao coração daqueles familiares, que o Senhor conforte, que o Senhor restaure a alegria no coração deles. Ó Deus, e que o Senhor, por bondade e misericórdia, conceda a eles bênção maior do que essa que eles perderam. Nós intercedemos em favor do Beto, do Daniel, que vem à frente também, se apresentar diante de Ti, Senhor. Tu sabes a razão pela qual eles se colocam diante de Ti para receber esta oração. Eles estão aqui, ó Deus, porque declaram que precisam da Tua ajuda, precisam da Tua intervenção nesta área da vida deles que eles colocam diante de Ti, ó Pai. Também nós apresentamos aqueles que pela internet nos acompanham e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu manifeste o Teu poder, ó Deus, na vida dessas pessoas
que pela fé se apresentam diante de Ti pedindo um milagre, quem sabe, para eles. Rogamos-Te assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós queremos que os irmãos lembrem da nossa programação aí. No quarto sábado de março, nós teremos o nosso encontro, o primeiro encontro de homens do ano, não é? Quarto sábado de março, está aí no seu boletim. E no quarto sábado de abril, o primeiro encontro vai ser o segundo encontro de homens, não é? Segundo encontro de homens e o primeiro de mulheres. Então, em abril, está no boletim aí, e nós vamos fazer um apelo para que os irmãos orem por esse trabalho, para que os irmãos se preparem, divulguem, não é? E convidem mais pessoas para estarem conosco, tá? Vamos então estar orando por essas atividades aí, por essa programação. Quero que os irmãos estejam orando por mim também. Nessa terça-feira eu vou estar recebendo um casal que pediu que nós os ajudássemos, e eles estão passando um momento assim difícil, e queria que os irmãos orassem por mim. Eles têm umas questões um tanto delicadas, um tanto difícil, e para que Deus me dê sabedoria nesse aconselhamento, não é? Então, os irmãos orem por nós nesse sentido. Quero dar as boas-vindas a Mary Vignola, né? Ela tem estado conosco aqui, queria que ela se sentisse bem-vinda em nosso meio, viu, Johnny? E as boas-vindas para ela, ok? Também bom ver você, José, muito tempo, né? Desde o nosso encontro de homem, né? Bom revê-lo. Também a Elisete, essa está à sua frente, o nome dela? A Fal, ela já esteve ao terceiro domingo que está conosco, né? Bem-vinda, Fal, prazer tê-la aqui conosco, né? Ela é de Brasília, e ela disse que amou tanto essa igreja, sentiu tão bem aqui, que se pudesse ela já ficava aqui de uma vez. Coisa boa, né? É bom a gente ouvir algo dessa natureza. Deus te abençoe, bom tê-la aqui conosco, tá? Vamos cultuar a Deus trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Nós entendemos que é um privilégio para nós, podemos cultuar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, não é? A Bíblia fala que a gente deve fazer isso com alegria. Por que com alegria? Porque a gente deve sempre reconhecer que se a gente tem algo para oferecer é porque a gente recebeu. Você não dá nada que você não tenha recebido, não é verdade? Então, se você recebeu, se você tem para dar, é porque você recebeu. Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu trabalho, Deus te deu inteligência, Deus te deu a condição, o recurso de você ganhar o seu dinheiro, e agora está te dando o privilégio de você trazer no altar parte daquilo que Deus te deu. Então vamos fazer isso com alegria, cultuando ao nosso Deus. Encontrar-me contigo, Senhor.
irmãos podem assentar. Que coisa maravilhosa vai ser quando a gente estiver subindo, cantando esse hino, né? E dizendo glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Cânticos como este embalaram a nossa juventude lá no Brasil, não é? Segundo livro de Samuel, capítulo 18. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas os irmãos permanecem com a sua Bíblia aberta, por favor. Deixa eu só dar um pano de fundo do que se trata esse texto. A situação é muito grave, a situação é muito difícil. Davi, o rei de Israel, está vivendo um momento delicado do seu reinado. Absalão volta do seu exílio e Absalão esperava que Davi fosse fazer algo, exercer pelo menos justiça pelo que aconteceu com a sua irmã por parte do seu próprio irmão Aminon. E Davi dá um beijo em Absalão e o isola. E Absalão fica revoltado, um filho revoltado. E Absalão então, às furtadelas, diz que pede ao pai, dizendo ao pai que vai visitar uma determinada pessoa, e ele arrebanha atrás de si um grupo de pessoas descontentes com Davi também, e pessoas que nem sabiam também o que estava acontecendo. E ele então é proclamado, não vou dizer rei, mas ele então lidera um grupo, uma revolta armada contra Davi. E Davi então tem que fugir do seu próprio palácio, da sua própria casa. E acontece que agora os 2 exércitos, um pequeno exército que estava com Davi vai guerrear com um grande exército que estava com Absalão, seu filho. E nessa batalha, o seu filho morre, Absalão morre. E esse texto fala sobre isso. Vou ler apenas os versos 6 a 8. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, amém, queridos? Uma das coisas mais gratificantes é você sair vitorioso de uma batalha, de um confronto, de uma luta, seja ela qual for. É tão gratificante quando você está passando por uma luta e você depois sai vitorioso. Por exemplo, algum tempo atrás, não faz muito tempo, a Jandira teve aquele problema de trombose, tivemos que levá-la para o hospital, e 4 dias depois ela saiu. Há 18 anos atrás, ela ficou 1 mês internada, foi muito difícil. Mas naquele período eu era pastor em Conselheiro Pena, mas quando ela saiu do hospital e nós chegamos na cidade, havia uma carreata, irmãos, de dezenas de carros soltando fogos pela chegada dela, porque os médicos diziam até que ela iria morrer, ou poderia morrer com aquele tratamento. Então, é tão gostoso quando você sai de uma luta vitorioso, quando você está passando por um aperto financeiro terrível, que você fala, meu Deus, será que vai ser de mim? Daqui a pouco você vence aquela batalha. Você está num problema sério, conjugal ou familiar, e daqui a pouco você sai daquele problema. Não é gratificante? É muito gratificante. Contudo, nem sempre uma vitória tem sabor de vitória. Isso não é coisa boa.
Nem sempre uma vitória tem sabor de vitória. Há casos que uma vitória tem sabor de derrota. Nós podemos dizer que Davi sentiu esse sabor de derrota na vitória que o seu exército, nem pode ser chamado de exército, era um grupo pequeno de homens que estava com ele. Esse grupo pequeno de soldados que estava com Davi venceu um número enorme do exército que estava com Absalão. Só que nessa peleja, nessa batalha, Absalão é morto de forma cruel, dolorosa. Absalão era mais cabeludo do que eu, muito mais, irmãos, não é? E ele estava numa mula, montado num animal, e ele então, o animal entra debaixo de uma árvore, e os galhos entram pelo seu cabelo, e ele fica pendurado. E agora, ele é traspassado com um dardo. Ele está pendurado ali, está vendo que alguém está armando um dardo e vai jogar nele, e o traspassa no coração, e ele morre. E agora a notícia é dada para Davi de que o seu filho tinha sido morto. E Davi chora amargamente a morte do seu filho. E o certo é que aquela vitória para Davi ficou com um gosto amargo de derrota. Quando é que uma vitória tem sabor de derrota? Porque todos nós estamos sujeitos a termos vitórias na vida, e alguns de nós temos obtido essa vitória, mas quando é que uma vitória tem sabor de derrota? Baseado nesse episódio que aconteceu com Davi, eu destaquei pelo menos 3 situações que uma vitória pode ter sabor de derrota, mas existem muitas outras. Em primeiro lugar, quando eu venço, mas perco a minha família. Quando eu venço, mas perco a minha família. Queridos, diferente de outras batalhas travadas por Davi ao longo daqueles anos, aquela batalha seria uma das mais difíceis da sua vida, porque nesta batalha, sua vitória implicaria não apenas na derrota do seu filho, sua vitória implicaria na morte do seu próprio filho. É por essa razão que Davi faz o seguinte pedido a Joabe, está no verso 5: tratai com brandura o jovem Absalão. Tratai com brandura o jovem Absalão. No confronto entre os dois exércitos, o exército de Davi saiu vitorioso, mas essa vitória não trouxe alegria ao coração de Davi, pelo contrário, trouxe muita tristeza, porque ali naquele campo de batalha, de onde veio a vitória, veio também a notícia da morte do seu filho. Agora, tristeza era o que Davi sentia naquele momento em que ficou sabendo que o seu exército derrotou o exército de Absalão. No momento de alegria ele sente tristeza. No momento de celebrar a vitória, ele celebra a derrota. Normalmente, aquele era um momento de grande alegria para todo o povo, mas se tornou num dos momentos mais tristes da sua vida. O biógrafo de Davi conseguiu captar muito bem a dor, a angústia, a tristeza que Davi sentiu ao saber da morte do seu filho. Diz ele que Davi, está no verso 33, diz ele que Davi, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, Absalão meu filho Absalão, Absalão meu filho, e ele não cessava de andar para lá e para cá, meu filho Absalão, Absalão meu filho. Tão grande era a dor que ele sentia no seu coração pela perda do seu filho. Que momento delicado, queridos, que momento doloroso para Davi. Todas as vezes que eu leio este relato, eu não consigo fazê-lo sem que as lágrimas corram pela minha face afora, pensando na dor que este homem sentiu, sabendo que a sua vitória culminou com a derrota, não apenas com a derrota, mas com a morte do seu filho. Que momento duro. Agora,
isto que aconteceu com Davi há muitos séculos atrás, tem acontecido com muitos pais, com muitos maridos e esposas nos dias de hoje, se não de forma literal, mas pelo menos de forma figurada, em que muitos pais, em busca de uma vida financeira melhor, em busca de uma vida social e cultural mais elevada, em busca de uma profissão e de uma carreira mais promissora, têm até conseguido vitórias nesta área, mas têm perdido a família. Lamentavelmente, queridos, Davi estava muito ocupado com os seus objetivos e com os seus afazeres para perceber a carência do seu filho, que se tornou rebelde para chamar a atenção do pai, a atenção que ele não tinha. Quando Davi percebeu o que estava acontecendo com seu filho, já era tarde demais. Pai, mãe, esposa, esposo, filho, vocês que me ouvem neste momento, preste atenção no que vou lhes dizer agora. Para ser uma pessoa vitoriosa e bem-sucedida na vida, quer seja na vida financeira, social, profissional ou cultural, você não precisa perder a sua família para chegar lá. É possível ser uma pessoa bem-sucedida, próspera e vitoriosa, sem precisar perder a família. Família é a maior herança que a gente tem aqui na terra. É a maior bênção que a gente pode ter depois da salvação. Se você não levar a sério isso que eu estou lhe dizendo agora, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, a sua vitória hoje, se é que você tem buscado ter vitória na vida, deixando sua família para trás, a sua vitória hoje vai ter um sabor de derrota amanhã. Mas não é isso que você quer, não é verdade? Então, não permita que isso aconteça. Quando uma vitória tem sabor de derrota? Quando eu venço, mas perco a minha reputação moral. Quando eu venço, mas perco a minha reputação moral. O exército de Davi pode ter saído vitorioso daquela batalha, mas teve alguém que saiu desmoralizado, envergonhado daquele confronto, não apenas porque perdeu seu filho, mas também porque perdeu sua reputação moral. No contexto daquela época, quando o exército voltava vitorioso para a cidade, para o seu país, no caso, quando voltava do campo de batalha, o rei o recepcionava, ficava na entrada, a cidade tinha as portas, naquela época eram cercadas de muros, e tinha a porta principal, por onde entrava os cavalos. Primeiro vinham os comandantes, os soldados, depois os povos conquistados, e vinham os despojos logo depois, logo em seguida. Então era comum o rei ser trazido e colocado na entrada da cidade, na porta da cidade, para receber o exército vitorioso, o exército vencedor, para dar as boas-vindas e saudar os seus heróis. Mas naquele dia, Davi estava triste demais para dar as boas-vindas para aquele exército que havia matado o seu filho. Agora, quando Joabe, o seu comandante, toma conhecimento do que estava acontecendo, que Davi estava lá no seu quarto, andando de um lugar para outro, dizendo: Absalão, meu filho, meu filho, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, se recusou a sair para receber o exército, porque estava curtindo a sua tristeza, o seu luto, a sua dor. O seu comandante vai ao seu encontro, versos 5 em diante, e diz as seguintes palavras, do capítulo 19: Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, dá a impressão que ele entrou afoitamente, sem mesmo pedir permissão.
entrou na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, a vida de teus filhos, de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Depois de sofrer esta ameaça do seu próprio comandante, desmoralizado e abatido, Davi se levanta, sai em direção da porta, toma uma cadeira, senta-se e recebe os soldados que voltaram vitoriosos da batalha. Naquele momento, Davi se encontrava diante de uma vitória que tinha não apenas um gosto amargo, mas tinha um gosto de derrota por causa da desmoralização que sofreu do seu próprio comandante. Se você conhecesse na intimidade muitas dessas pessoas que consideramos vitoriosas na vida, seja na vida profissional, financeira, social, política e até mesmo na vida ministerial e espiritual, e eu estou falando até mesmo de líderes religiosos, de projeção. Se você os conhecesse na sua intimidade, você iria ficar surpreso ao ver que muito desse sucesso, dessa projeção, dessa fama, dessa vida vitoriosa, foi construída em cima de bases e pilares falsos, fraudulentos. Quem está do lado de fora os vê e os admira como vencedores, mas os que estão do lado de dentro sabem que tais pessoas, para vencerem, perderam a reputação moral. Para subirem no degrau mais alto, desceram ao degrau mais baixo. Eu estou falando de muitos, não estou falando de todos. Ouça o que eu vou lhe dizer agora, meu irmão, com muita atenção. Se você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida, não perca a oportunidade de fazê-lo, mas fuja da tentação de fazer isto a qualquer preço, porque a maior e a melhor herança que uma pessoa pode deixar para os seus filhos e para a geração vindoura é o exemplo. É por isso que muitos desses que nós consideramos vitoriosos, vencedores, mas que obtiveram vitória através, deixando um rastro de imoralidade para trás, depois tudo que deixa para os seus herdeiros é desfeito e gasto de uma forma leviana e indevida. Muitos são aqueles que saem vitoriosos em uma negociação, em um jogo, em uma disputa, enfim, em uma batalha qualquer, mas saem moralmente derrotados porque fizeram uso de meios ilícitos e escusos para atingirem os seus objetivos. Meu irmão, fuja da vitória que te leva a perder a reputação moral, especialmente diante dos seus filhos e da sua família. Quando uma vitória tem sabor de derrota? Em terceiro lugar, quando eu venço, mas perco o senso de valor. Quando eu venço, mas perco o senso de valor. Quando Davi tomou conhecimento que o exército que havia se levantado contra ele, liderado pelo seu filho Absalão, havia sido derrotado, culminando com a sua morte, Davi se enclausurou dentro de um quarto escuro
e passou a lamentar a morte do seu filho. Capítulo 19, versos 1 a 4, diz o seguinte: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. O escritor sagrado diz que por causa do estado de choque que Davi ficou, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Ou seja, eles viveram em tempo de vitória o que sentiu em tempo de derrota. Foi nesse momento que Joabe entendeu que Davi precisava de uma sacudidela, de uma sacudida, para voltar ao senso normal, porque no seu entender, Davi havia perdido o senso de valor, valorizando mais a vida do seu filho que queria matá-lo, do que a vida dos soldados que foram ao campo de batalha para defendê-lo. A verdade é que Davi estava emocionalmente desequilibrado e, quem sabe, se sentindo até um pouco culpado por não ter dado em vida a atenção que o seu filho precisava. E por isso, Davi não para pensar. É verdade que quem morreu foi o meu filho, mas esse meu filho se levantou contra o meu reino. Esse meu filho se levantou contra a minha própria vida, contra a vida dos meus outros filhos, contra a vida da minha mulher, contra a vida dos meus soldados, contra a vida de todos. E Joabe então faz saber o seguinte: quer dizer que se todo mundo que se levantou para se defender tivesse morrido e Absalão tivesse vivido, você estava satisfeito? Você não está honrando, você não está respeitando aqueles que te defenderam? Você está valorizando mais alguém que se levantou contra você pelo fato dele ser seu filho, mas não está dando valor àqueles que colocaram as suas vidas em risco. Diz o texto que mais de 20.000 pessoas morreram. Por que Davi não lamentou a vida dos 20.000 pessoas que morreram, inclusive alguns, para defendê-lo? Será que era só a vida do filho dele que tinha valor? A vida dos outros não tinha valor? Quando Aminon, seu filho mais velho, violentou a sua irmã Tamar, irmã de Absalão, portanto eles eram irmãos por parte de pai, não irmãos por parte de mãe. Portanto, quando Aminon violentou a irmã de Absalão, que se chamava Tamar, Davi foi omisso. Quando Absalão matou o seu irmão Aminon, fugindo logo em seguida, Davi foi omisso. Quando Absalão voltou do exílio de 2 anos, depois de ter matado seu irmão, Davi foi omisso. Em nenhum momento de tudo isso que aconteceu, Davi tomou qualquer providência, e agora que o seu filho estava morto, ele lamentava a sua morte, especialmente pelo fato de saber que não dava para fazer mais nada para reverter a situação. É aquele filho que é um mau filho durante a vida inteira, e quando o pai ou a mãe morre, quer fazer um túmulo bonito, quer colocar flores todo dia no seu túmulo. Eu já falei para os meus filhos, eu não quero saber de colocar flor, gastar dinheiro com flor para colocar no meu túmulo, não. Me dá uma camisa boa agora, me dá presente agora, me ama agora, me dá carinho agora, quando eu estou com vida. Porque agora eu sei usufruir isso. Agora, depois que eu estiver morto, meu filho, eu vou estar lá no céu, e meu corpo vai estar virando pó. Se quiser deixar o túmulo limpinho, para não dizer assim, poxa, os filhos são, né? Pode deixar, mas só isso, mais nada do que isso. É porque tem filhos que enfeitam o túmulo dos pais como se fosse assim, sabe, mais bonito que a sua própria casa. Mas grande parte, irmãos, veja bem, eu estou dizendo, não estou generalizando, estou dizendo que grande parte desses túmulos bonitos é para compensar a honra que não deram para os seus pais.
A honra que não deram para aquele que partiu. Agora é muito fácil, né? Com o dinheiro da herança que ficou, para quem deixou, constrói lá, pega lá o Zé, faz um granito bonito, né, Zé? E você recebe, não está aceitando, Zé? É isso aí? Aí, viu? Vai lá no Zé que ele está ganhando seu dinheiro, bobo. Olha um Beto lá. Faz um túmulo bonito, né, Daniel? É. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Faz um túmulo bonito de granito, e agora? Não é? Agora, queridos, são em momentos assim, nesses momentos que a gente perde o senso de valor, que a gente está apertado muitas vezes, que a gente está acuado, que a gente está pressionado por uma circunstância adversa, é que a gente às vezes costuma perder o senso de valor. Quer ver uma coisa? Quando estava com medo, Saul fez o quê? Ele fez aquilo que ele condenou. Ele consultou uma cartomante, uma necromante. Quando estava com fome, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Quando estava sozinho, Davi se deixou seduzir pela beleza da mulher do seu comandante. Quando se viu em dificuldade, Jefté fez um voto precipitado para sair vitorioso. Quando se encontrava irado, Caim matou o seu próprio irmão. Quando se viu pressionado, Pedro negou a Jesus, dizendo: eu não conheço. Quando se sentiu atraído pelos prazeres do mundo, Demas abandonou a missão, abandonou a Deus, virou as costas para Deus, negou a fé, abandonou a fé. Quando pegou a maioridade, o filho pródigo virou as costas para o seu pai e abandonou a casa paterna. Quando viu que o seu irmão ou que o seu pai não fez nada para punir o mal que o seu irmão fez à sua irmã, Absalão vingou. Aquilo foi um espírito de vingança de Absalão. Por quê? Porque estava pressionado. E muitas vezes, queridos, quando nós nos vemos pressionados por alguma situação, nós perdemos o senso de valor também. É muito fácil olhar para um personagem desse da Bíblia que fez essas coisas, quando muitas vezes eu estou fazendo a mesma coisa, ou estou sujeito a fazer a mesma coisa. Mas neste momento nós estamos aqui exatamente para trazer essa palavra de advertência. Eu gosto daquele ditado que diz que inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Eu estou aqui chamando você para ser sábio. Ou seja, vamos aprender com o erro daqueles que na sua pressão, no momento de dificuldade, perderam o senso de valor e fizeram coisas que não devia ter feito por causa de uma pressão circunstancial. Tanto é que Saul, quando o texto de Samuel diz, fala lá que ele, forçado pelas circunstâncias, quando Samuel foi arguí-lo, dizendo: o que você fez, rapaz? Essa foi a palavra dele: forçado pelas circunstâncias. Isso não nos justifica, querido. Circunstâncias adversas não justifica tomarmos atitudes como essa. Agora, quando é que eu perco o senso de valor? Quando eu valorizo mais o trabalho do que a saúde. Quando eu valorizo mais o dinheiro do que a família. Quando eu valorizo mais as outras coisas do que o reino de Deus. Quando eu valorizo mais o ter do que o ser. Quando eu valorizo mais as coisas do que as pessoas. Quando eu valorizo mais os bens materiais do que os bens espirituais. Quando eu valorizo mais a mentira do que a verdade. Quando eu valorizo mais a paixão do que o amor. Quando eu valorizo mais a mágoa do que o perdão. Quando eu valorizo mais o orgulho do que a humildade. Quando eu valorizo mais a aparência do que a essência. Quando eu valorizo mais a lei do que a graça. Quando eu valorizo mais a reputação do que o caráter. O que é reputação e o que é caráter? Reputação é aquilo que os outros dizem a meu respeito. Isso é reputação. Nem sempre quem tem uma boa reputação tem um bom caráter. E nem sempre quem tem um bom caráter tem uma boa reputação. Porque às vezes a pessoa tem um bom caráter, mas pessoas que o denigrem fazem com que a sua reputação não seja boa.
E muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que o caráter. O caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que os outros dizem acerca de quem você é. Enfim, quando eu valorizo mais o que vale menos e valorizo menos o que vale mais, quando eu faço isso, eu perco o senso de valor. Meu querido irmão, se você tem perdido o senso de valor para obter alguma vitória na vida, saiba que essa vitória terá um sabor de derrota. É só questão de tempo, porque ninguém que inverte os valores lá na frente vai obter vitória. A vitória pode ser temporária, mas depois essa vitória terá sabor de derrota. Eu quero concluir a mensagem dessa noite exortando em nome de Jesus, e como alguém que vai prestar contas da sua vida para Deus, porque a Bíblia fala que como pastor eu devo zelar por aqueles que Ele coloca sobre a minha responsabilidade. E como alguém que está interessado no seu bem-estar, em que você tenha uma vida realmente vitoriosa, eu quero exortá-lo nesta noite, em nome de Jesus, a fugir da vitória que te leva a perder a família. Segundo, da vitória que te leva a perder o respeito dos outros, especialmente os da sua própria casa. Terceiro, obter vitória que te leva a perder o senso de valor. Fuja dessas coisas, porque estas vitórias, mais tarde, têm sabor de derrota. Mas é possível você ter vitória sem precisar perder o senso de valor, sem precisar perder o respeito dos outros e sem precisar perder a família. Que Deus nos abençoe, para que isso seja levado a sério por cada um de nós. E se você, durante o tempo que eu estava pregando, o Espírito Santo mostrou que alguma coisa te incomodou, e enquanto há tempo, põe um freio nessa caminhada que está te levando a esse tipo de vitória, e diga: Deus, não é essa a vitória que eu quero. E Deus vai te dar a vitória certa, a vitória que não te leva a perder a família, a vitória que não te leva a perder a reputação moral, a vitória que não te leva a perder o senso de valor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos cantar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom, mas um desejo tenho de ser transformado.
ficar sozinho. Conduza-me até lá. Não é? E a minha palavra nessa noite, assim, é dizer para você que veio aqui hoje. Eu sei que talvez não tenha sido fácil lembrar esse de mudança de horário, por alguma razão, esqueceu, se envolveu, deu de dia, ficou cedo, né? Lembrando que agora você não pode controlar pelo sol, controla pelo relógio. Você não vai chegar aqui 7 horas, né? O culto continua sendo 7 horas, né? Eu queria louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui, tá bom? E eu espero que você saia daqui alimentado, fortalecido pela palavra, tenha dito, olha, valeu a pena ter ido lá hoje. Deus me abençoou, Deus falou comigo. E que Deus te dê uma semana abençoada, guardada e protegida por Ele. Amém? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém? Amém. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão, em nome de Jesus.